Muito obrigado por vir, Horion. Prazer meu estar aqui. Que música... Por que tocar essa música pro Horion? A música chama-se Amazing Grace, que é o Grace assombroso. Claro. Espero que tenha gostado. Claro, maravilha. Tá, vambora então. Tudo bonito. Ele adorou. Eu vi que ele adorou. Você tá no Brasil para fazer uma série de palestras. Também eu faço palestras, exato. E você tá no Brasil agora para isso. Para fazer algumas, exato. Por que você saiu dos Estados Unidos, onde estão pagando em dólar, para fazer palestra no Brasil e ganhar em real nesse momento? Porque o que acontece é o seguinte, eu faço palestra no mundo inteiro, entendeu? Aham. Não é só nos Estados Unidos ou no Brasil. E eu, como você sabe, eu sou professor de jiu-jitsu há muito tempo, Sim, a vida inteira. claro. Mas hoje em dia eu não estou mais ensinando as pessoas somente a lutar. Eu quero ensinar pessoas a viver melhor. Então o projeto da palestra em qualquer lugar do mundo é um troço que é sempre bem recebido, porque todo mundo pode pegar uma dicasinha de como melhorar o estilo de vida, ou a saúde, o que for. Você aborda o assunto violência contra as mulheres nas suas palestras? Também, exato. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem um programa específico chamado Women Empowered, que a gente ensina às mulheres como lidar com as situações de ataque mais comuns, né? Principalmente ataque sexual e tal. Entendeu? Você acha que o melhor remédio para a mulher que sofre violência é descer a porrada? Não é descer a porrada, porque você não pode querer que a mulher dê uma porrada num marmanjo, é muito difícil. Nem com muita técnica. Com muita técnica, a ideia é capacitar ela para se defender com eficiência, entendeu? Você não pode esperar que ela tenha a condição de dar pancada no cara. A ideia não é que ela consiga destruir o cara, ela consiga sobreviver e escapar do assalto. Se ela conseguir escapar das intenções dele, ela ganhou. Uma dica boa, rápida. Chute nos sacos, é um clássico. É o que acontece é o seguinte, isso é um pouco de ilusão isso. Se fosse esse problema, essa solução para todo mundo, não haveria mais pessoas sendo atacadas sexualmente por aí. Então é mais importante que ela tenha uma noção de como se comportar nas variadas situações. Cada uma delas precisa de uma específica situação para lidar com isso. Ah, você contempla todo o... Exato. Demais. Você está lançando também a Dieta Gracie, o segredo dos campeões. E já está lançado há alguns anos, é um sucesso muito grande, e essa é uma parte importante das minhas palestras. Eu dei uma folhada aqui no livro e eu gostei muito, porque é uma proposta de uma vida saudável, mas tem uma notícia um pouco triste aqui. Não pode comer bacon? Você pode comer o que você quiser. Eu não como bacon, É? porque o bacon não é bom para Mas saúde. a Dieta Gracie não admite o bacon. A dieta Gracie não recomenda o bacon. Cervejinha no final de semana. A minha teoria é o seguinte, inclusive está no livro, se a pessoa gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando, você devia pelo menos comer certo a semana inteira. Em vez de comer tudo errado e tomar uma cervejinha, pelo menos você comer a semana inteira certo e tomar uma cervejinha no fim de semana. A Dieta Gracie trabalha com uma certa compensação. É mais a combinação dos alimentos, viu? A ideia é você combinar a cada refeição, comer os alimentos para que a combinação, a reação química desses alimentos evitem a acidez no organismo, a acidez no sangue. Então a ideia é fazer com que o seu organismo fique alcalino em vez de ácido. Então as pessoas, às vezes, por ignorância, comem comidas gostosas e sem saber estão fazendo uma reação, estão causando uma reação química negativa que é ácida. E o conceito da dieta Gracie é que as pessoas aprendam a combinar os alimentos para que elas possam evitar a acidez e, consequentemente, não ter o problema. Esse aqui é o segredo. Demais. Ô, Muito Danilo, bom, eu tenho uma curioso. curiosidade pessoal, esse sobrenome Gracie é americano ou não? Escocês. Ah, escocês? É, 1801, George Gracie veio da Escócia para o Brasil para buscar aventura e tal, e depois teve várias gerações de filhos e a gente está aqui com esse nome de Gracie até hoje. E sua família acabou ficando muito famosa com jiu-jitsu. Aqui, Com jiu-jitsu, exato. como todos sabem, e seu livro reforça, você introduziu o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Exato. O Bruce Lee introduziu o Kung Fu nos Estados Unidos. Você introduziu o jiu-jitsu. Você é tipo o Bruce Lee brasileiro, cara. Só que a diferença é o seguinte, o Kung Fu do Bruce Lee é muito bom, mas não é tão eficiente quanto o nosso jiu-jitsu brasileiro. Agora, aliás, Se o Bruce Lee, eu tenho que dizer o seguinte, se o Bruce Lee estivesse vivo, dava entendeu? um Ele pau nele. estaria fazendo jiu-jitsu com a gente, com certeza. Você dava um pau no Bruce Lee? você daria um pau no Bruce Lee? Fala a real. Que isso. Se os dois O fossem... jiu-jitsu é mais eficiente do que ele pratica. Você acha que venceria o Bruce Lee? Bruce Lee. Sério? Claro. Cara, eu queria ter visto isso. Você acha que o Bruce Lee seguia a dieta Gracie? Rapaz, ele é um cara muito evoluído, muito inteligente, um pesquisador, um grande esquilo. Então eu acho que ele, sei lá se ele faria dieta Gracie ou não, mas o jiu-jitsu eu tenho certeza que ele faria. Agora, qual a diferença do jiu-jitsu Gracie pro jiu-jitsu japonês, pro original, que é japonês? Boa pergunta. Quando meu avô Gastão, há 100 anos atrás,
era um cara muito influente na época, chegou naquela época, mais ou menos 1914 ou 15, veio para o Brasil o Mitsui Maeda, que era professor de jiu-jitsu do Japão. O meu avô, ajudou o professor Maeda a se estabelecer em Belém do Pará. Então o professor Maeda, para mostrar gratidão ao meu avô, se ofereceu a ensinar o jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que na época tinha 13 para 14 anos de idade. O tio Carlos praticou com esse professor japonês durante alguns anos, e quando a família Gracie mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o tio Carlos, com 18 para 19 anos, abriu a Academia Gracie e começou a ensinar aos amigos e compartilhar com os irmãos dele mais novos o jiu-jitsu japonês que ele tinha aprendido com o professor Maeda. O meu pai, Hélio Gracie, era um cara de saúde muito frágil. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal. Então, os médicos, na época, recomendaram que ele praticasse nenhum esporte, ficasse só assistindo os irmãos fazendo jiu-jitsu. O meu pai era 11 anos mais novo que o meu tio Carlos, entendeu? Então, ele ficava só assistindo os irmãos praticar, aquele negócio todo. Então, um dia, depois de muitos anos assistindo os irmãos praticar jiu-jitsu e decorar as técnicas e tal, os meus tios, uma vez, não estavam em casa e um aluno chegou para tomar uma aula com eles. Como não tinha ninguém em casa dos irmãos mais velhos, o meu pai se ofereceu a dar aula para esse aluno. Então, o aluno aceitou a ideia e o papai foi no ringue e deu aula para o cara. Quando o meu tio Carlos chegou atrasado, se desculpando, senhor, desculpe pelo atraso, vamos fazer a nossa aula agora, o aluno falou, não, eu tomei aula com ele e gostei, aliás, eu quero ser aluno dele daqui para frente. Então, o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno. O que o papai percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia memorizado assistindo os irmãos praticando o jiu-jitsu requeriam uma certa habilidade física, de força e tal, que ele não tinha. Então, através da experimentação, o papai começou a modificar esse movimento do jiu-jitsu japonês para adaptar para a fraqueza que ele tinha, para a sua falta de força física que ele tinha na época. Essa modificação do jiu-jitsu japonês, que requeria um pouco de habilidade, força e tal, que ele não tinha, transformado para um jiu-jitsu, para galinha morta, como o papai gostava de dizer, é que deu origem ao que é conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu Gracie. E como você faz isso? É usando a força do oponente? É um sistema de alavanca? Isso é o que todo mundo diz, entendeu? A teoria é você usar a alavanca do seu adversário, mas o conceito é conseguir de uma maneira prática fazer isso para um cara bem fraquinho fazer com outra pessoa que seja mais forte. Então a ideia é essa, você conseguir usar o princípio de alavanca para que você não consiga ou não dê ao adversário a chance de usar mais força contra você. É tudo baseado no princípio da alavanca. Demais. Da mesma maneira que a gente consegue. Se você tiver que levantar um carro, você não consegue. Mas se você botar o macaco embaixo do carro e da maneira correta, você consegue levantar o carro. Você consegue levantar um carro? O macaco falasse, fico brincando. E foi esse jiu-jitsu que você foi levar para os Estados Unidos? Exatamente. Quando a gente estava falando, quando eu falei aqui, você levou um estilo de um país para os Estados Unidos, você é o Bruce Lee brasileiro. Você disse assim, que é isso? Eu daria um pau, o Jiu-Jitsu Gracie daria um pau no estilo do Bruce Lee. Você fazia isso nos Estados Unidos também? Você ia nas academias e falava, ó, Jiu-Jitsu Gracie é melhor que vocês aí. Eu não ia com essa violência que você está apresentando aqui. Mas você me achou violento, cara? Porque às vezes eu imponho um certo respeito no meu tom de voz. Ouviu, Diguinho? Eu ia de uma maneira mais carinhosa, mas eu ia. Inclusive, uma vez eu estive numa academia de... Logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui numa academia de taekwondo lá, e tinha um professor, um coreano, dando aula, uma sala cheia, com 40 pessoas dentro do ringue, e eu procurando um lugar para poder dar aula de jiu-jitsu, que eu não tinha academia na época. Entrei na academia do cara, comecei a assistir a aula dele e tal, ele ficou ali assistindo, daqui a pouco ele veio para cima de mim e perguntou, o que você queria? Eu falei, olha, eu queria saber o seguinte, eu sou brasileiro, sou professor de jiu-jitsu, estou procurando por um lugar onde eu possa dar aula de jiu-jitsu. Será que você tem interesse que na hora do almoço, quando não tem ninguém aqui, eu possa alugar esse local aqui e fazer umas aulinhas e tal, e depois até te dar um percentual do que eu fizer e tal? E o cara falou, não, aqui não quero isso não sei o quê. Eu perguntei, você sabe o que é jiu-jitsu? Ele falou, não, é tudo a mesma coisa. Eu falei, mas você ouviu falar no jiu-jitsu? Não ouvi falar em nada, mas o taekwondo é o melhor que tem. Aí eu estava tentando ser muito politicamente correto com ele, fazendo com toda a educação, mas eu senti que o cara estava me tratando assim com um pouco de desprezo. Eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, o teu taekwondo é bom, mas não é tão bom quanto você imagina, não. Aí ele ficou meio desconfiado assim, falou, você não vai querer experimentar, Ele vai? fez o quê, assim? Antes de fazer isso, ele perguntou, você não vai querer experimentar, vai? Eu falei, se você me der a oportunidade, eu gostaria muito. Então eu fui, falou, então vai mudar de roupa. Então eu fui lá no vestiário, eu estava com o kimono já dentro da sacola esperando, fui lá no vestiário, mudei de roupa e voltei para fazer uma brincadeira com o cara. Então ele se ajeitou todo na minha frente, essa posição que você está mostrando aqui, ficou pronto. Os alunos estavam vendo? Todo mundo parou a aula, foi todo mundo na parede. Uau, assim, que momento, hein? Que momento. Treta de mestres, vamos ver, e aí? Aí o cara se armou todo e assim que ele se ajeitou, eu corri em cima dele, botei ele no chão, carinhosamente, montei em cima dele. Carinhosamente. E o cara começou a espernear embaixo de mim, mas como ele não estava dando soco, eu não senti necessidade de dar soco nele também. O jiu-jitsu possibilita o praticante
entendeu? A controlar o adversário sem ter que machucar a pessoa. O jiu-jitsu humaniza muito o praticante. Então eu fiquei, ele deitado no chão, eu montado em cima dele, ele esperneando, eu só segurando o cara e falando para os alunos, tá vendo, pessoal, se não souber sair daqui, tá lascado. Daqui a pouco o pessoal todo correu para cima de mim, me arrancaram de cima do sujeito, e ficou aquele empurra, não sei o que, aí o cara falou, quero fazer de novo, o pessoal sempre acha que é sorte, viu? É uma cena de filme, é uma cena de filme de luta, com cara. certeza. E aí? E aí que ele se armou de novo, fui em cima dele de novo, derrubei o cara de novo e pronto. Que Mesma história. demais, cara. É cena de filme, cara. Chega, não é cena de filme? Chegou o forasteiro na cidade mais ou e menos fala, por aí. quem é o mestre? Ele é o mestre. Vamos lá, e porra, e depois te levantaram, vencedor, campeão, não? Depois eu fui mudar de roupa e o pessoal falou, que estilo de luta é esse? Nosso mestre aqui, cheio de medalha, de troféu, não sei o quê, capa de revista, super famoso. Você não falou, essa medalha é minha agora, me dá. Não, essa medalha é dele. E ninguém entendeu com a facilidade com qual eu levei o sujeito para o chão e dominei a luta tão rápido. Ninguém estava entendendo. O cara é muito famoso nos Estados Unidos. Você Aí- chegou a fazer, desculpa interromper. Não, eu ia dizer para ele, o pessoal falou, que tipo de luta é esse? Eu falei, isso é Gracie Jiu-Jitsu e tal. O pessoal, a gente nunca ouviu falar nisso. Eu falei, mas vocês vão ouvir. Mas vão ouvir. Exato. E se não ouvirem, fiquem tranquilos que eu voltarei aqui. Cara, e depois você fez isso em outras academias? Eu fiz isso em umas demonstrando? 2 ou 3 academias, como o resultado era sempre o mesmo, eu acabei botando nos tatames na minha garagem, Que demais. botei o tatame na minha garagem, e todo mundo que eu conhecia eu convidava para tomar uma aula de jiu-jitsu comigo. Se eu estivesse comprando uma melancia no mercado, botando gasolina no carro, onde eu estivesse, eu convidava a pessoa para tomar a primeira aula. O cara, Desculpa interromper, Pois não. é que eu tô curioso, Eu que é tô uma história... empolgado com o que eu tô Não, é uma falando. história legal, cara. Não aconteceu depois dos 4 mestres que você se derrotou se unir e falar, vamos acabar com ele. Vai os 4... não ia dar certo. Não ia dar certo. Ia ser uma cena demais, Ia ser uma hein? cena O demais. coreano, o chinês, o americano Teve contra todos esses, um de cada Grace. Você fez um documentário depois. Esse documentário você que produziu. Eu produzia, mas, Mas daria um filme sua história. Tem com que sair o certeza. filme, Mas cara. Estamos trabalhando nisso. Eu posso ser o ator, cara. Você podia ser um ator, ia ser bom. Quero ser você no cinema, você não Ia acha? ser o cara da lanchonete, né? Ah, fica quieto. Você foi morar nos Estados Unidos, você não começou a ensinar logo de cara. Não, eu passei um sufoco no começo, legal. Sufoco legal, mas você trabalhou em Hollywood. Em que filme você já trabalhou? Ilha da Fantasia, Casal 20. Você fez Ilha da Fantasia? 500 Chefe, vezes. o avião, o Exato. avião. Quando as pessoas saíam do avião, eu era o havaiano local que botava florzinha no pescoço de todo mundo. Mas você nunca me vê, que eu estou sempre de costa para a câmera, entendeu? Mas a mamãe sabia que era eu. A gente Roda. tem aqui. Cara, essas costas tinha que estar no cinema, cara. Tinha que estar na TV. Você fez Máquina Mortífera, né? Também, exato. 1 e o 3. 1 e o 3. Exato. Você é o Mel Gibson? Não, eu não sou Mel Gibson. que você- Mas eu ensinei o Mel Gibson a dar o triângulo. O que é o triângulo? O triângulo é uma chave de braço, uma chave de estrangulamento que você dá com as pernas. Naquela cena que tem no primeiro filme, ele briga com Gary Busey na frente da casa, que quebra o hidrante, não sei o quê, e ele estrangula o cara com o estrangulamento que eu ensinei para ele. Esse golpe aqui, você que ensinou o Mel Gibson? Agora só falta você falar que já treinou com o Chuck Norris também. Treinei com o Chuck Norris também. Dei aula de jiu-jitsu pro Chuck Norris. Você ensinou alguma coisa pro Chuck Norris? Ah, o Chuck Norris é muito bom. A arte do Chuck Norris como karatê é muito bom você saber dar soco e pontapé. Mas se você for agarrado por alguém e não souber uma técnica específica de como lidar com a situação daquela embolada no chão, a pessoa que se atrapalha, entendeu? Você ensinou alguma coisa pro Chuck Norris, cara? Exato. Você tá acima do Chuck Norris, é que você tá me dizendo. Chegou a dar até treinamento pro exército americano, né? Exato, também. Então quer dizer que se o Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos e os Estados Unidos der um pau no Brasil, a culpa é sua. O exército americano está todo fazendo jiu-jitsu. É uma pena que o exército brasileiro, que tem esse troço na mão, não tire vantagem disso da maneira correta. Mas, enfim. Eu quero ver se tiver uma guerra. Jiu-jitsu contra capoeira. Quem será que ganha? você... Cara, todo lutador de MMA, de UFC que eu entrevisto, de jiu-jitsu principalmente, eu fico cutucando a orelha que tem... Por que sua orelha não é toda ferrada igual a dos caras? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Oh. O que acontece é o seguinte. O que faz a pessoa ficar com a orelha inchada é que a cartilagem fica massa. Você às vezes pega numa gravata, entendeu? Então você, em vez de esperar a hora certa de sair, com técnica, a pessoa se apavora, entra e quer sair de qualquer maneira. Isso causa você quebrar a cartilagem e fica inchado, entendeu?
Isso é que faz a pessoa ficar com ele inchado e tal. Que E não você é, não tem nenhuma quebra... Né? As cartilagens tudo em tudo ordem. arrumadinho, exato. Na minha orelha ninguém toca. Estamos aqui falando com o criador do UFC. Da onde veio a ideia para fazer o UFC? Eu, quando eu estava dando aula na minha garagem, viu, era muito comum que os alunos dissessem, olha, meu professor de Kung Fu, ou de Karatê, ou de Taekwondo, eles não acreditam no Jiu-Jitsu, eles querem desafiar você para uma briga, você topa? Eu dizia, claro, traz o cara aqui. Então o pessoal vinha na garagem para brigar comigo. Mais uma vez, como o Jiu-Jitsu me dá elemento de controlar o adversário sem ter que machucar ninguém, eu abraçava os caras, botava ele no chão e dominava o sujeito e daqui a pouco tinha que desistir porque eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então, aconteceram tantas vezes esse tipo de disputa com outros tipos de artes marciais que um dia me deu um estalo, eu falei, realmente não posso querer conquistar ou mostrar a eficiência do jiu-jitsu para o mundo inteiro fazendo uma luta com uma pessoa de cada vez na minha garagem. E aí me deu a ideia de criar um evento, o UFC, no que você fosse para a televisão, no pay-per-view, e o negócio pudesse ser visto por todo mundo de uma maneira mais rápida, mais inteligente e mais objetiva. A intenção, então, do UFC não era entreter ao público, era provar a superioridade do jiu-jitsu, Gracie. Bom, eu acreditava que era o jiu-jitsu, mas todo mundo acreditava, cada um, que a sua arte marcial era melhor. Então, a finalidade do jiu-jitsu era quase que uma ideia educacional. Você bota dois estilos de luta diferentes e quem ganhar é o melhor. Entendeu? Então, o jiu-jitsu provou ser o mais eficiente porque o Royce ganhou de todo mundo. As regras eram diferentes no começo. Não tinha regra, né? Não tinha, Era o famoso vale tudo. Era o vale tudo. Cabeçada, soco, Cara, pontapé, você tudo. sobreviveu a uma época sem regras, com a orelha intacta. Parabéns, A cara. técnica Parabéns. Ali não tinha regras. Agora, o octógono não tinha regras, mas de repente alguém foi lá e falou, tá, não tem regra, mas põe um octógono. De quem foi a ideia? A ideia foi minha também. Pelo seguinte, porque, baseado na minha experiência, eu tinha assistido muita briga e participado em algumas também, onde você vê num ringue de boxe, o cara começa a apanhar, ele foge pelo meio das cordas. Então, para evitar aquela fugida... Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Você quer brigar, fica ali dentro. Então, você bota aquela tela em volta para o cara não ter para onde correr. Você tranca a porta, entram dois, só sai um. Sua ideia original sempre foram as grades? Antes de chegar nesse ponto, entendeu? Um aluno meu, John Milius, que é diretor de cinema, inclusive fez o filme... Conan. Do Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro. Ele foi seu aluno, cara? Um aluno meu também. Então, o John Milius e eu começamos a desenhar o octágono baseado numa ideia de evitar o cara poder fugir. Então, a gente pensou naquela época em fazer um tanque com jacaré em volta, porque se o cara quisesse fugir, o jacaré comigo. Tubarão. Seria cerca demais, elétrica, cara. pensando em tudo, Seria cara. sensacional. Ai, não, mas eu sei como é que é. Por que vocês desistiram da ideia? Porque é mais civilizado fazer negócio com a tela, né? Ah, quem tá ligando, cara? São jacarés, tinha que ter ido por aí. No começo, vocês escolheram o Royce Gracie para representar Exato. o esporte. Perfeito. Mas ele era o mais magrinho. Por isso mesmo. Eu achei que seria um exemplo mais autêntico, mais convincente da eficiência do jiu-jitsu, botar um lutador como o Royce, que era um cara novo, entendeu? Magrinho, 68 quilos, era muito mais importante, mais benéfico para o leigo que está vendo, ele ia se identificar com o Royce. A gente tem aqui o Royce lutando com um cara bem maior que ele. Bem maior. Eu gostei da ideia do jacaré. Com o jiu-jitsu, se você quisesse fugir, você conseguiria dominar o jacaré? De repente, ia ser meio complicado o negócio. Você vendeu sua parte do UFC? Vendi minha parte do UFC. Por quê? Pelo seguinte, porque depois do UFC 4, durante o UFC 4, naquela época a gente tinha 2 horas para transmissão de pay-per-view, de satélite, né? 2 horas. Os shows 1, 2 e 3 duraram exatamente 2 horas. O número 4 durou 2 horas e 3 minutos. Ou seja, quando eram exatamente 2 horas, a transmissão pay-per-view para o mundo inteiro foi interrompida. Então foi a maior confusão na história de pay-per-view de todos os tempos, foi aquela interrupção da luta. Depois disso, os meus sócios falaram, Rora, a gente não pode correr o risco de ter a luta interrompida, o evento interrompido mais uma vez. Porque como naquela época não tinha tempo de luta, a luta começava e ficava durando o tempo que fosse, não tinha round, né, que eu quero dizer. Então, eles falaram que tinha que colocar round para você poder planejar o tamanho do show. Porque como é um show de televisão, você tem que ter... Para adequar para a TV e para ter, imaginou, a entrada comercial entre os rounds também. Exato. Não tinha entrada comercial naquela época, mas era para entrada para televisão, para você poder planejar. Se são Ok. 2 horas de pay-per-view, são 2 horas. Aham. Como naquela época, minha época anterior, não tinha tempo, podia durar mais de 2 horas. Eles não podiam correr esse risco. Então, depois dessa confusão que houve, que, como eu disse a vocês, foi um alto tumulto na história do pay-per-view, o pessoal resolveu implementar o tempo de luta, round de 5 minutos. O meu ponto de vista é o seguinte, quando você coloca tempo de luta numa briga dessa magnitude, o lutador já entra sabendo que a luta vai durar 5 minutos, o round. Isso muda a dinâmica da luta. Ele começa a usar o relógio da cabeça dele.
Vou cansar daqui 5 Exato, eu vou minutos. enrolar um pouquinho e tal. Quando acabar o round, eu ataco mais no finalzinho para Chegaram e impressionar falaram, o juiz. olha, vamos ter que pôr umas regras, foi Exato. isso. Eu falei, não pode ter regra. Se você botar regra, você vai mudar a dinâmica da luta. Você não pode mais, para um round de 5 minutos, botar um lutador muito grande com um pequenininho. Imagina um cara de 100 quilos lutando com um de 60 quilos num round de 5 minutos. A vantagem é do grande. A chance do de 60 quilos contra uns 100 quilos é, se não tiver tempo de luta, ele pode deixar o grandão se cansar e ganhar a luta. Mas se for um round curto, quando o grandão cansa, já acabou o round. Entendi. Entendeu? Então, o tempo atrapalha. Aí você ficou irritado e vendeu? Não, Falou, irritado quero não. mais Eu também. dei um sorriso e falei, olha, pessoal, não é bem isso. O que acontece é o seguinte, Me dá minha grana aí, então. mais ou menos. O que acontece é que quando você bota também tempo de luta, você tem que ter pessoas do mesmo peso. Você não pode botar o grandão com o pequenininho, agora tem que ter uma categoria de peso. Você tendo categoria de peso, você tem que ter jurado para determinar quem foi que fez o ponto melhor. E fica muito subjetivo. Agora o jurado fica dizendo, eu acho que aquele cara lutou melhor, não, aquele ali fez mais pontos. Fica tudo assim. Além disso, você às vezes vê numa luta dessa, se a pessoa pegar o outro num estrangulamento perfeito, um mata-leão, por exemplo, que vai dar em 6 segundos, vai botar a pessoa para dormir. Você pegou a pessoa no estrangulamento, em 3 segundos o gongo bate. Você tem que soltar o estrangulamento. O cara ia dormir, mais 3 ele ia dormir. Você solta, ele vai para o corner, toma uma aguinha, descansa um pouquinho, volta e às vezes ganha a luta. Um cara quer perder na certa. Então isso deixou de ser uma luta de verdade, uma briga de verdade. Passou a ser um evento de entretenimento. Eu continuo torcendo pelo sucesso do UFC, que quanto mais crescer o show, eu continuo sendo o pai dessa criança, mas para mim perdeu o valor inicial, que era de comparação de estilos de luta. Então eu vendi, não me arrependo nem um pouquinho, acho que foi a decisão correta, porque eu fui lá com um propósito e consegui mostrar o que eu queria. O seu interesse era pela arte marcial. Exato. Não muito pelo business. Exato. Não pelo... Dinheiro sempre foi consequência Mas do meu você trabalho. é de Nunca a boa razão com o do meu Dana White? trabalho. São amigos? Somos amigos do Dana White aberto. Eu dia almocei com ele e disse, olha, se não fosse você, não tinha nada disso. Eu falei, a minha impressão que eu tenho é que eu tive uma criança, você adotou o moleque pequenininho, mandou para Harvard, agora o moleque manda no Wall Street, e eu continuo sendo o pai da criança. Portanto, eu desejo um bom sucesso e eu sou fã do trabalho de Mas marketing imagino eu que eles você fazem. falou, mas então, Dana White, paga a conta aí dessa vez. Aí. Você vai jantar com ele. Bom, já que você discorda um pouquinho dos rumos que o UFC tomou e não está mais envolvido com o UFC na parte do business... Estou num projeto mais importante agora. Então, mas eu quero aproveitar que você está aqui para sugerir outras modalidades que eu criei aí. Se você quiser ser meu sócio, quiser ser um embaixador dessas ideias lá nos Estados Unidos. A primeira modalidade é o seguinte, é um campeonato onde os dois lutadores ficam chapados e entram no ringue. Eu estou chamando isso de THC. O que você acha, campeonato? É uma boa ideia, não? Não é muito meu estilo, não. Tá ok. Então, tudo bem, eu tenho outra pra você, cara. O que você acha de um campeonato? Rinha de galo. O brasileiro adora rinha de galo. A gente vai profissionalizar os galos, colocar os dois no ringue. Eu tô chamando isso de KFC. O que você acha? Pode... Quer me apresentar, não? Deixa eu ver a próxima. Ok, essa você vai gostar, eu tenho certeza, cara. Para os barrigudos que quer lutar, para os caras que só ficam lá em frente à televisão assistindo o UFC, mas não lutam nada, eles ficam frustrados, sabe? Eles querem participar de uma luta. Então, eles podem participar com o dedo. Eu estou chamando isso de UF-dedo. Aliás, eu quero convidar você para fazer. Eu sou o azul, tá legal? É uma lutinha de dedo. Eu quero que você... Isso. Vem cá. Eu quero que você... Esse é o meu shortinho, tá sem patrocínio ainda. Pessoal, se alguém quiser patrocinar o meu dedo, tá aqui, tá legal? Pense na sua marca aqui, nesse short, tá? Pode pôr a mão aqui, eu vou te ensinar. Tem uma trilha de luta, que o negócio é sério aqui? Boa. O dedo que ficar por cima ganha. O campeão do primeiro cinturão tá aqui, é seu, cara. Se quiser levar a modalidade para os Estados Unidos, aí a gente pode ser sócio dessa modalidade, tá legal? Cuida desse cinturão, ele é muito ambicionado por muita gente.